Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Que dia especial de nós podermos participar da mesa do Senhor, né? Um dia muito especial. E nós temos comemorado isso todo mês. Isso é muito bom. Isso fortalece a nossa fé, como o Rodrigo falou. Isso nos renova, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje, né? Falar mais um pouco. Oremos, irmãos. Senhor, agora, Senhor, nos debruçamos diante da Tua Palavra e suplicamos que Teu Espírito Santo fale à Tua Igreja, Senhor. Ó Deus, usa-me, Senhor, e dá-me graça de ser fiel ao transmitir essa mensagem, Senhor, que seja para edificação do Teu povo, que seja para alimento do Teu rebanho, que seja para fortalecimento da Tua Igreja. E antes de tudo e acima de tudo isso, Senhor, que seja para a Tua glória. Senhor, toma conta da minha língua, dos meus lábios, para que eu transmita a Tua palavra com fidelidade. Ó Deus, livra-me da soberba, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, vamos falar um pouco sobre a nossa união com Cristo, olhando para esse prisma da Páscoa, a nossa união com Cristo. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia no capítulo 12 de Êxodo. Êxodo 12. Primeiramente, vamos fazer a leitura do versículo 11. Êxodo, capítulo 12, verso 11. A palavra do Senhor diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora versículos 24 até o 28. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Até aqui a leitura. Irmãos, nós precisamos entender todo o contexto da história bíblica. A história bíblica, como nós temos estudado em nossos 4 temas unificadores da Bíblia, a história bíblica, ela nos traz 4 partes, né? 4 partes fundamentais, 4 partes que nos deixa bastante claro para o nosso entendimento bíblico. Nós temos a criação, a queda, a redenção e a glorificação ou consumação. Dentro disso, então, nós entendemos que Deus criou um mundo perfeito. Deus criou tudo e tudo no início era bom. Onde toda a criação desfrutaria do amor e dos cuidados perfeitos e suficientes de Deus. Assim foi a criação inicial, a criação original. No 6º dia, diz a palavra que viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom, versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Então descansou Deus no 7º dia, que seria o dia de culto e comunhão do homem com Deus. Um dia de culto e de contemplação, comunhão, né? Estar próximo de Deus, estar ali desfrutando da presença de Deus. Esse era o 7º dia. Mas Deus, por sua soberana vontade, permite que o pecado e a morte entrem no mundo. Isso não foi
fora do projeto de Deus, não, fazia parte do projeto de Deus a queda. Então tudo que era bom e perfeito torna-se mal. E assim então com a queda o mundo se torna hostil para toda a raça humana. E dentro ainda do propósito de Deus, ele promete a Eva, lá no início também, no capítulo 3, ele diz para ela que do ventre dela, ou dela, da mulher, sairia alguém que iria redimir a raça humana. Dentro desse plano eterno e perfeito de Deus, Deus escolhera um povo para ele. Dentro de toda a humanidade, Deus escolheu alguns para serem dele, independentemente da queda que ele mesmo havia permitido que acontecesse. Que é a esse povo, ele chama, Pedro nos lembra que Deus tem esse povo como sua propriedade exclusiva, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para esse povo, Deus promete uma nova vida, através de uma nova aliança, um novo mundo, sem pecado e sem sofrimento. E esse povo, mais uma vez, desfrutaria de plena comunhão com Ele na glória. O povo que foi totalmente redimido por Ele mesmo, pois sem redenção eles não teriam chance nenhuma de voltar a ter comunhão com Deus. Essa é a história bíblica. Lá no fim de todos os tempos, no fim dos séculos, há um povo que vai ter de novo essa comunhão no 7º dia que Deus preparou para que o homem pudesse adorá-lo e ter comunhão com Deus. E essa redenção implica em essa aliança, um novo pacto, uma nova aliança entre Deus e seu povo, por intermédio de um redentor, um mediador, que nós sabemos agora, como Hebreus nos lembra no capítulo 11, né, que todos os judeus nas eras passadas, os hebreus, né, eles tiveram algo maravilhoso e viveram pela fé. Capítulo 11 diz, eles viveram pela fé, porque contemplavam algo maior, futuro, ainda não. Nós já desfrutamos de algo melhor, diz o autor de Hebreus. Nós temos uma melhor sorte, por assim dizer, por termos já a presença ou a consumação do plano de redenção. Nós já sabemos o nome de quem é o Cordeiro Santo de Deus. Nós já sabemos quem é o Salvador. Jesus Cristo. Algo melhor Deus tinha preparado para nós nesses tempos presentes agora, no nosso tempo. Bem, vamos refletir um pouco sobre a Páscoa. Vamos pensar um pouco que a Páscoa, ela remete ou ela reflete a parte vital dessa redenção. A Páscoa do Senhor, já desde o passado, ela já anunciava isso. Quando eles comemoravam a Páscoa, como nós vimos aí dos versículos 24 a 28 de Êxodo, os crentes judeus eles deveriam celebrar solenemente, era uma festa solene, era uma festa anual, era feita uma vez por ano, para recordar e ensinar às novas gerações o que a Páscoa significa. Que a Páscoa significava a libertação do Egito, simbolizando a libertação do mundo, para uma nova terra, a terra prometida, uma herança melhor, maior, onde Deus estaria com eles, tabernaculando com eles, vivendo entre eles, de uma forma mais presente, né, através do tabernáculo. Então, a Páscoa é uma festa de recordação, é uma festa de lembrança, de recordação da libertação que Deus trouxe sobre Israel, salvando-os dos egípcios. Se você estuda todo o capítulo 12, aliás, você vai ter que ler desde Êxodo, capítulo 1, você vai ver que Moisés, lá no capítulo 11 tem um resumo, né, de Hebreus tem um resumo. A partir do versículo 23, diz ali que os pais de Moisés viram que a criança era formosa e por verem algo diferente, é uma visão do invisível, né? Como diz capítulo 11 de Hebreus, versículo 1,
é a convicção de fatos que não se veem ainda a fé. Então, pela fé, os pais de Moisés esconderam a criança e preservaram porque viram que ela tinha algo especial. Deus pôs no coração dos pais de Moisés essa visão do invisível. Na sequência diz que Moisés também, já grande, homem adulto, ele não teve como algo precioso o ser criado pela filha de Faraó, ter a sabedoria dos egípcios, que era muito grande, secularmente falando, ter os bens dos egípcios, que era o povo mais rico, né? o povo mais poderoso da terra na época, mas Moisés não teve como valioso ser chamado de filho da filha de Faraó, mas ele preferiu o opróbrio, né? a vergonha do seu povo, que ele sabia que ele não era egípcio de sangue, mas ele era judeu, ele era israelita. E ele então achou que isso era mais precioso, sofrer com o povo de Deus. Por quê? Porque ele diz que ele viu que esse sofrimento era mais precioso do que todas as riquezas do Egito. Então ele, pela fé, ele abandona o Egito e ele parte. Ele parte depois, diz na sequência que então Moisés celebra a Páscoa. Lá no finzinho, acho que versículo 28 ou 27, ele fala aqui do capítulo 11 de Hebreus, diz que Moisés então celebra a Páscoa com o povo de Israel, entendendo que Deus poupou o seu povo por passar por cima, né? A Páscoa, Deus, o anjo da morte passou por cima. O exterminador passou por cima. O exterminador não é o exterminador do futuro, tá? É o exterminador daquela época, né, que estava ali, presente, e extermina todos os primogênitos do Egito, mas aqueles hebreus que pela fé, mataram um cordeiro, conforme Deus ordena, para que pudesse então, cordeiro pascal, né? E pintaram as ombreiras das portas. Aqueles que fizeram isso pela fé, o sangue pelo lado de fora de suas casas, impediu que o anjo entrasse e ferisse também os seus primogênitos. Então, Deus poupou o seu povo, e essa libertação do anjo da morte fez com que eles tivessem forças para que depois, no verso seguinte, o escritor de Hebreus diz que então eles fugiram do Egito e eles enfrentaram e passaram o Mar Vermelho como que por terra seca. Pela fé, eles enfrentaram o Mar Vermelho, né, por assim dizer, e foram para onde Deus havia dito, para a terra prometida. Né? Nós sabemos depois toda a história, né? Mas a intenção da renovação da Páscoa, da lembrança para os judeus, era justamente isso, lembrar da libertação que Deus havia dado a eles do Egito, e agora é um povo livre, mas livre para adorar a Deus, não é livre para fazer o que eles quiserem, mas era uma libertação, como diz o Senhor. Várias vezes Moisés foi e disse, assim diz o Senhor, para Faraó, né? Moisés dizia assim, várias vezes, precedendo todas aquelas pragas, né? Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir, para que me preste culto no deserto, para que me adore, para que faça uma festa, uma celebração no deserto. Então a libertação era para adoração a Deus, para que aquele povo pudesse servir a Deus no deserto, nessa caminhada. Então esse é o objetivo da Páscoa, essa recordação. Os judeus recordariam anualmente, participando ou guardando, né, o estatuto da Páscoa, celebrando a Páscoa do Senhor, o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Eles iam relembrar isso, né, que Deus havia libertado, e isso também levava a eles não só a recordar o passado, mas a renovar no presente os seus votos de fidelidade a Deus. Esse era o objetivo da Páscoa. Eles celebrariam a Páscoa com esse objetivo, eles mesmos,
os mais velhos, celebrando a Páscoa, ensinando suas crianças, os mais novos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus nos libertou através do sangue, daquele pintado nas portas fora de casa. Ele nos libertou pela morte desse cordeiro, que é simbolizando o seu primogênito. O primogênito de alguém morreu em nosso lugar. E ali simbolizando que viria ainda aquele que seria o cordeiro santo de Deus, o perfeito, o eterno, que é o primogênito de Deus que morreu no lugar, não só dos israelitas, simbolicamente ali, pelo sangue dos cordeirinhos, né? Na época da Páscoa, mas agora nós entendemos pela ceia do Senhor, que pela recordação que a ceia nos traz, é que o sangue, o vinho, nos recordando do sangue do Senhor, que foi vertido por nós naquela cruz, nos libertando do mundo. Então, era esse o objetivo de Moisés, não de Moisés, mas de Deus, através de Moisés, ensinando o povo a praticar a Páscoa, a renovar a sua fidelidade, seus votos de fidelidade a Deus e de confiança nas promessas de Deus, para que eles tivessem comunhão com Deus, um povo que tivesse união com Deus, um povo que amasse aquele Deus que libertou o povo do Egito. Esse era o objetivo da Páscoa, que eles pudessem amar, se apegar a esse Deus que foi misericordioso com eles, que libertou, porque durante a celebração da Páscoa, também havia uma outra celebração que era adicionada à Páscoa, que era a festa dos pães asmos. Eles deveriam comer aqueles pães, que eram pães sem fermento, junto com ervas amargas. O que simbolizava isso? Lembrança da vida amarga que eles tinham lá no Egito. A Páscoa libertou dessa amargura, dessa tristeza. Enquanto eles estavam lá no Egito, eles comiam aquele pão sem fermento, um pão sem graça, e as ervas amargas, naquele período de Páscoa, também lembrando, antes nós vivíamos de forma triste, sem graça, amarga, dura, uma vida amedrontada pela opressão de Faraó e dos egípcios, lá no Egito. Agora nós somos livres, agora nós temos provisão abundante, Deus tem cuidado de nós, Ele tem suprido todas as coisas, então nós adoramos a esse Deus, nós amamos a esse Deus. Essa era a ideia da Páscoa, relembrar tudo isso, né? A amargura que ficou para trás, mas projetando para o presente uma terra prometida, onde mana leite e mel. O que significa isso? A abundância de comida, de bebida, terra farta, ali simbolizando já a glória, não é? Mas ainda não, ali era só um símbolo, né? A terra prometida, terra de Canaã. Enfim, era para essa recordação, essa comunhão, e manteria com essa prática anual da Páscoa, isso manteria o crente judeu perseverante em sua fé em Deus também, tinha esse objetivo, né? De relembrar todas as coisas boas que Deus fez por eles, pelos israelitas, e manteria o povo de Israel, o povo de Deus, perseverante, sem abandonar, sem apostatar, sem se desviar dos caminhos de Deus. Esse era o objetivo da Páscoa, manter a fé, como diz lá também em Hebreus 11, para manter a fé, como povo também, depois de celebrar a Páscoa, através de Moisés, que instituiu a Páscoa, o povo atravessou o Mar Vermelho pela fé. Eles foram, eles tiveram coragem de enfrentar o Mar Vermelho, enfrentar uma terra que eles não conheciam, atravessando um deserto terrível, mas sabendo que Deus estava com ele. Esse era o objetivo, entender que aquele Deus que fez maravilhas no Egito é o mesmo Deus que cuidaria deles enquanto eles atravessassem o deserto, renovando a fé deles. É verdade que a Bíblia nos diz, a história bíblica diz que muitos caíram no deserto. A maioria da geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Foram poucos que perseveraram na fé.
Mas enfim, a ideia da Páscoa era essa, né? Deveriam recordar a misericórdia de Deus por passar por cima ou perdoar graciosamente os seus pecados e recordar a grande libertação da condenação do mundo, do sofrimento que eles tinham no Egito, para serem o povo de propriedade exclusiva de Deus, onde Deus estaria com eles para sempre. Essa era a ideia da Páscoa, né? Mas após a concretização dessa redenção, que não aconteceu por meio do sangue de cordeiros e bodes, diz Hebreus que esse sangue de cordeiros e bodes, de animais, de bezerros, não tinha poder para redimir ninguém. Esse sangue vertido lá no passado era um sangue simbólico do Cordeiro Santo de Deus. Aquele sangue, diz o autor de Hebreus, que ele não tinha esse poder para redimir, para salvar, para purificar o povo. Mas o povo judeu cria que a obediência nesse rito pascal era algo que remetia a algo futuro, que eles não conheciam, mas pela fé eles faziam, que haveria alguém que derramaria o seu sangue de forma perfeita por eles. Eles aguardavam o Redentor que viria, né? Então por isso Hebreus diz, como eu já disse, que agora nós temos algo melhor, algo mais sólido, né? Algo já concretizado, tetelestai, né? Está consumado, né? Então, após essa concretização da redenção na pessoa de Jesus Cristo, então hoje nós não celebramos mais a Páscoa, como o pastor Rodrigo falou, agora nós celebramos a ceia do Senhor, né? A Páscoa, não tem problema nenhum nós decorarmos, viu? Fazer decoração na igreja é bonito, viu? É bem legal, eu gosto, né? Fazer as decorações, relembrar alguma coisa e tal, mas nós não estamos vinculados à decoração, não é sobre isso que está a nossa fé. Não tem problema nenhum. Eu achei lindo aquele paninho vermelho, eu até quis pôr uma gravata vermelha para combinar com o paninho, né? Eu achei lindo, remete ao sangue vertido na cruz. Mas isso não quer dizer que nós adoramos, ou nós dependemos de tudo isso, e não fazemos isso anualmente, né? O dia da redenção, o Yom Kippur, nós não temos isso por prática. Nós temos a prática da ceia do Senhor mensalmente. Então, hoje Cristo é o nosso verdadeiro e perfeito Cordeiro Pascal, como diz lá em 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7 diz assim, Paulo ensinando sobre a santidade, sobre o perigo, né, de deixar as coisas santas e viver de modo sem cuidado com o fermento velho, que é o pecado. Ele diz assim no versículo 7, lançai fora, 1 Coríntios 5:7, tá bom? 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Ele, Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal. Ele que concluiu a redenção. Ele é o Redentor, o perfeito Redentor, o eterno Redentor, o único Redentor. Não há caminho de volta para Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Não sou eu que estou dizendo, tá? Não é por mim, é por Jesus, né? É por Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Então ele é o nosso Cordeiro Pascal, diz Paulo aqui. Então Cristo, ele deixou claro, depois ali nos seus dias finais, ele deixa claro, ele ordenou, ele deixou essa ordenança da ceia do Senhor, para que nós pudéssemos nos recordar dele, através dos elementos da ceia, através daquele momento da ceia do Senhor, olhando para trás em primeiro lugar, não é? Olhando para trás, na redenção já concluída, não lá no Cordeiro Pascal, na época de Moisés, na Páscoa, não nos cordeirinhos que foram mortos durante todos os anos que os hebreus fizeram e comemoraram a Páscoa, matando cordeiros e passando ali nas ombreiras, não, só no Egito que passaram na ombreira da porta, né? Mas matando ali o Cordeiro Pascal, celebrando todo ano, né? Não foram por esses cordeirinhos aí, mas é pelo Cordeiro Santo de Deus,
nós vamos nos recordar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Ele que derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, é para Ele que nós temos que olhar, é dele que nós temos que recordar. Se houvesse, né, vamos supor que houvesse algum Matusalém lá da época de Moisés que conseguisse viver 2.500 e poucos, não, 3.000 e poucos anos, né? E tivesse hoje conosco aqui comendo a ceia do Senhor, ele ia dizer assim: que bom que eu estou podendo comer a verdadeira ceia, né? Aquela Páscoa já foi, né? É lógico, não tem ninguém com quase 4.000 anos aí para poder celebrar conosco, mas se tivesse, ele diria isso. Essa é a ceia do Senhor, essa é a verdadeira, porque o Redentor já veio, né? Já concluiu a redenção, né? Já está pago a dívida que havia entre o pecador, o homem pecador e Deus. Já não há mais barreira. O véu que separava foi rasgado de alto a baixo no momento em que Cristo entregou a sua vida, a sua alma lá no Calvário, lá na cruz. O véu foi rasgado e Deus rasgou de cima para baixo, não é? De cima para baixo, não é de baixo para cima, né? O véu foi rasgado lá de cima para baixo, simbolizando que é Deus quem proporcionou a salvação. A redenção vem de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas vem graciosamente de Deus. E precisava alguém pagar o preço. Não é que Deus pagou, rasgou a nossa cédula que era contra nós, a nossa nota promissória, e deixou para lá a dívida. Não, Ele cobrou. Ele cobrou cada centavo da dívida de cada um dos seus eleitos. Ele cobrou, mas Ele cobrou na pessoa do Filho, do Redentor. Ele cobrou. Por isso que foi um momento de extremo abalo universal, cósmico, quando Cristo estava ali, pendurado no madeiro. Diz que o dia se fez noite, as pedras se fenderam, e foi um dia horrível, não é? Porque ali o santo, sim, foi feito maldito, como aquele que está no madeiro, não é? Era tido como maldito de Deus. Cristo assumiu essa forma de maldição para que nós fôssemos feitos filhos, não é? Ele assumiu. Então é isso que nos remete, não é? O vinho representa o sangue do Cordeiro, que nos libertou do pecado e da justa ira vindoura. Então nós fomos libertos, nós não enfrentaremos mais a ira vindoura, porque nós fomos libertos, fomos salvos da morte, da condenação e do inferno. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que se rendeu a Ele, foi batizado com Ele e está unido com Ele em Cristo. É a frase que Paulo, a colocação que Paulo usa muito em suas cartas, especialmente em Efésios, né? Em Cristo, nele, no amado, né? Nós estamos no amado. Amado de quem? Amado de Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, diz o Senhor. Para Jesus, né? Para Jesus. Então nós estamos nele. Então aqueles que estão em Cristo, eles estão libertos dessa condenação vindoura, né? Da ira vindoura. E isso é motivo de renovar a nossa alegria. É motivo de nós dizermos: Senhor, pode faltar tudo nesse mundo. Senhor, pode ser que eu não tenha o casamento perfeito, que eu sempre sonhei. Talvez não era o que eu sonhava, mas Senhor, não é isso que vai me satisfazer. Senhor, talvez eu não tenha muito dinheiro no banco, não tenha um emprego bom que me faça, né, ter tudo que eu quero comprar. Talvez eu não tenha limitações financeiras, mas não é isso que vai me satisfazer. Talvez eu não tenha saúde plena para fazer tudo o que eu gostaria, viajar, passear, jogar futebol, né? Nadar e passear, e talvez eu não tenha saúde para curtir tudo isso, mas não é isso que vai me satisfazer. Talvez eu não possa ter filhos, talvez eu seja estéril, mas não são filhos que vão me satisfazer. O que vai me satisfazer é entender que eu estou livre da ira vindoura. Mas existe algo maior. Algo maior do que estar livre da condenação. É estar em Cristo. É ser amado. É ser cuidado por Ele. É provar comunhão, como no 7º dia.
é estar perto dEle, é poder falar com Ele, é poder dizer para Ele como Tu és lindo, Senhor. Não só pedir coisas, nós podemos pedir, Senhor, eu estou passando por horas difíceis, me livra, Senhor. Mas é mais do que isso, é poder estar perto dEle e dizer, como eu te amo, porque Tu ouves as minhas orações, porque Tu estás perto nas horas mais difíceis, porque o Teu amor é mais forte que a sepultura, e nada pode me livrar do Teu amor, nem mesmo os meus pecados. Como eu te amo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque apesar da Tua grandeza, da Tua soberania, o Senhor se importa comigo, o Senhor me acolhe, e eu posso dizer que, embora não Te conheça plenamente, eu Te amo de todo o meu coração. Com muitas falhas o nosso amor, a nossa comunhão com Deus, né? É muito cheio de falhas ainda, né? De inconstâncias, né? De muitas dificuldades para entender muitas coisas na vida. Isso às vezes nos rouba, né? Da alegria de podermos curtir a presença de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento que nós já adquirimos sobre Jesus Cristo. Mas isso ainda não apaga o amor dele, não esfria o amor dele por nós. E é por causa do amor dele que nós o amamos, diz também a palavra. É porque ele nos amou primeiro. O nosso amor reflete o amor dele. Nós somos como a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. É o sol que brilha na lua para que ela tenha luz. E brilhe também a toda a formosura da lua à noite, não é? Por quê? Porque ela reflete uma luz que não é propriamente dela, né? Ela reflete a luz do sol, assim nós refletimos o amor de Deus por Ele, por causa do amor dele, por nós em primeiro lugar, né? Então o vinho fala disso, o pão ele anuncia, quando nós comemos aqui o pão partido, né? Ele anuncia que somos um só pão, apesar de sermos picadinhos, né? Vários membros, mas a palavra diz, somos muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Temos uma igreja aqui que tem uma placa, é verdade, ICCG, mas isso não significa nada, porque diante do corpo de Cristo nós somos uma parte pequenininha do corpo universal de Jesus, né? Da igreja universal de Cristo, né? Quem não gosta do termo universal, vamos falar da igreja católica de Cristo, menos ainda, né? Mas aí a igreja do Senhor, não é? De todos os tempos, por todas as épocas, né? Irmãos que já não estão mais conosco, mas que nós vamos encontrar na glória, e são partes também do corpo, né? Todos eles estão, como diz Efésios, diz que nele Deus convergiu todas as coisas, de todos os tempos, na cruz do Calvário, Deus convergiu em Cristo todas as coisas. É o acontecimento mais excelente que a história da humanidade podia ter. Não é o homem pisar na lua, como diz Billy Graham, mas foi Deus pisar na terra, se fazer homem e morrer numa cruz. Esse foi o acontecimento mais importante da história humana, né? Da história da criação. E nele estão todas as coisas, como se ele fosse um grande ímã, né, que atraiu para ele todas as coisas. Ele é Senhor de todo o universo. E diz a palavra de Deus que todos se dobrarão os seus joelhos e toda língua confessará diante dele que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dele e para a glória do Pai. Para a glória de Deus Pai. Cristo é glorificado? Sim, no Pai. O Espírito é glorificado? Sim, no Pai e no Filho. Então, o pão mostra que nós somos vários pedaços, mas um só pão, um só corpo, né? Com o Senhor, unidos com o Senhor Jesus, né? E com os outros irmãos que também se identificam com o corpo de Jesus Cristo, né? Que é a sua igreja, a igreja universal do Senhor, né? Então, essa união com Jesus Cristo é que garante a nossa vitória final. É a nossa união com Jesus Cristo que garante que nós chegaremos na glória. Estarmos em Cristo Jesus, ligados a Ele pela fé,
mas pela fé em sua obra perfeita. Não foi, literalmente, não foi, finalmente, a prática da Páscoa dos judeus que libertaram o povo o povo judeu, que libertou o povo judeu. Mas foi o sangue do Cordeiro, simbolizando Cristo. É interessante que Jesus deixou bem claro, abra comigo em João 6, versículos 56 e 57. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 56 e 57. Se você quiser ler em casa, depois você podia ler desde o 53. Mas vamos pegar só esses dois versículos, 56 e 57, do capítulo 6 do Evangelho de João. Diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja aqui a unidade, né? A união do crente com Cristo. Aqui ele está relembrando que aqueles que comem, ele está falando da ceia do Senhor aqui. É lógico que ele não está falando da própria carne dele, né? Alguns romanos perseguiam, né, os cristãos nos primeiros anos, né, do cristianismo, né? Isso, inclusive falando que eles eram culpados, né, culpando eles, né, acusando eles de cometerem, como chama? Canibalismo, porque dizem que eles vão comer a carne de alguém lá e beber o sangue de alguém, parece vampiros, né? Os primeiros cristãos, né? E os romanos acusavam a igreja de fazer isso, né? Canibalismo. Né? Mas não é, é uma simbologia, falando do pão e do vinho, falando da ceia do Senhor. Jesus está querendo dizer o seguinte: quem comer a minha carne, ou seja, o pão da minha ceia, quem participar da minha mesa, da minha ceia, e beber o meu sangue, que estará lá na ceia, simbolizado pelo vinho, a minha carne, simbolizada pelo pão, esse permanece em mim e eu nele. Versículo 57, ele faz uma comparação entre ele e a igreja. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos vida, porque em primeiro lugar nós fomos ligados a Ele pelo batismo. Em primeiro lugar nós fomos batizados. Aqueles que são batizados em Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, que creram aquela fé inicial, então esses que foram batizados em Cristo, eles são aptos a continuar relembrando que eles já foram salvos, porque eles foram salvos crendo no sangue de Jesus que foi vertido por eles na cruz, e que agora eles têm fé em Jesus, e então eles se entregam a Jesus, se rendem a Jesus, se consagram a Jesus e dizem: agora eu sou teu e tu és meu. Agora eu pertenço a Cristo, eu sou de Deus, eu sou de Deus por intermédio de Cristo. Assim é o batismo. Romanos 6 fala isso, nós fomos unidos com Ele pela morte, pelo batismo. E esses que foram unidos com Cristo vão lembrar disso através da ceia do Senhor. Vão se lembrar: eu fui salvo do Egito através do sangue do Cordeiro. Então, através desse vinho, eu tenho consciência de que eu sou de Cristo, porque Ele me comprou com seu próprio sangue. Eu não fui liberto pelo sangue de Cristo para viver do meu jeito, fazer o que eu quero e ser dono do meu nariz. Não, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, do mundo e de mim mesmo, para pertencer a Ele, a Cristo. Eu sou de Cristo. O preço que me comprou foi o sangue dele. E Ele me comprou para que eu seja propriedade exclusiva dele. Então eu não faço mais o que eu quero, o que eu penso, e não ando de qualquer jeito. Eu ando em santidade para a glória do meu Senhor. Eu ando em santidade porque eu amo aquele que me salvou. Por amor a Ele, como se eu fosse uma noiva, eu vou me guardar, eu vou me preservar, eu vou me purificar, porque eu tenho um amado. Eu estou comprometido, né? Como se fosse a noiva, comprometida com o noivo. E ninguém me toca,
porque eu sou dele e ele é meu. Eu tenho um amado que me comprou com sua própria vida e seu sangue derramado na cruz. Eu tenho um dono. Eu não faço mais o que eu quero. Ele é meu cabeça. E eu sou guiado por ele, através do Espírito que ele nos deu, que ele me deu. Então o sangue fala sobre isso. E o pão então fala que eu sou parte dele, né? E que em Cristo então nós somos partes também uns dos outros. Muitos membros, mas um só corpo. E todo membro tem uma função para que o corpo funcione bem. Essa é a ideia, né? O projeto de Deus. Né? Então, como Jesus está dizendo aqui, eu vivo por causa do meu Pai, vocês vão viver porque se alimentaram de mim. Vocês estão ligados a mim. Alimentar-se dele, aqui nessa passagem, está falando da ceia do Senhor. Eu comi o pão. Não é que aqui eu estou comendo literalmente o pão, ou o pão tem alguma coisa especial, mística, né? Espiritual, que caiu em cima do pão aqui, né? E fez alguma coisa ali sobrenatural, e aquele pão que a gente comeu vai fazer com que a gente tenha força. Não, isso vai trabalhar na minha mente. Eu participei da mesa do Senhor e isso vai tocar na minha consciência. Primeiro, o sangue foi vertido, houve um preço. Segundo, eu faço parte desse corpo pelo pão. Então, a nossa consciência vai nos guiar no dia a dia para que nós tomemos decisões para a glória dele, para que nós vivamos para a glória dele, para que eu me abstenha da comunhão com o mundo para a glória dele, porque eu tenho comunhão com ele, com o Senhor, o Santo de Israel. Então eu não vou ter comunhão com qualquer um. Né? Se nós olharmos para Hebreus 11, por exemplo, vamos lá agora, Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus, versículos 28 e 29, diz assim: pela fé, aqui, o texto é esse, né, que eu tinha dito, que era 27, não, é 28, né? Aqui está falando de Moisés. Pela fé, aqui você pode escrever do lado, Moisés, né, celebrou a Páscoa. Né? Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quer dizer, eles pela fé, obedeceram às ordens de Deus. Atravessaram o mar como em terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, aqui mostra que, aqui a gente podia entender que Moisés e o povo de Israel, após terem celebrado a primeira Páscoa, e após terem visto tudo o que Deus fez, né, lá na terra do Egito, contra Faraó, e os egípcios, né, eles recobraram ânimo, eles tiveram ânimo, eles tiveram renovadas a sua coragem e especialmente a sua fé, como diz o capítulo 11 de Hebreus. Pela fé eles fizeram isso. Então eles tiveram uma fé fortalecida em Deus para atravessarem o Mar Vermelho, para enfrentarem a caminhada difícil, para poderem depois do Mar Vermelho, significa a próxima etapa depois do Mar Vermelho, o que tinha? Terra prometida? Não, deserto. Eles viviam pela fé, por causa da fé renovada pela Páscoa, pela lembrança da Páscoa. Eles atravessaram o Mar Vermelho e enfrentaram um desertão de animais peçonhentos, de falta de água, e de tudo quanto é problema que você pode imaginar aí, no deserto. Nossa caminhada é deserto, nós estamos no deserto, né? E nós vivemos pela fé, olhando para trás, pelo sangue derramado já na cruz, por nós, mas também olhamos para frente. Há uma terra prometida, há um novo lar, onde não haverá nem choro, nem lágrima, nem sofrimento e nem dor. Há uma promessa de um mundo vindouro, há uma promessa de novos céus e nova terra. Por isso eu olho para trás e para frente e vou enfrentar o deserto. Eu vou caminhar. Eu vou caminhar.
Mesmo com todas essas lutas. Então, para isso serve hoje, queridos, a ceia do Senhor. Você tomou hoje o vinho, você comeu o pão, para relembrar que você foi salvo do que havia de pior que pudesse acontecer na sua vida, que era a condenação eterna, você já está livre. Então, tudo que possa acontecer aqui nesse deserto não é nada comparado com a glória que te espera. E nada comparado com aquilo que você poderia ter se você não fosse de Cristo. Se você não fosse de Cristo, você teria um fim dos mais terríveis. Porque enfrentar serpentes no deserto é uma coisa, mas viver eternamente, dia após dia, após dia, após dia, após dia, todos os dias, por toda a eternidade, queimando no fogo do inferno. Você vai querer morrer, não vai ter mais morte. Então você vai viver dentro de um lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Você pode comparar isso com qualquer sofrimento aqui nessa terra? Algo que não tem fim. Isso porque você não creu em Jesus Cristo? Porque você não confiou no sangue derramado na cruz? Porque você não se rendeu a Ele? Então, você está livre disso. Então, isso é motivo de nós recobrarmos ânimo. O que havia de pior, Cristo já pagou por mim. Ele enfrentou o pior por mim. Agora eu estou livre disso. Aleluia. Vou caminhar. Vou continuar. Vou prosseguir. Então, o que nós aprendemos aqui, queridos, vamos chegar aos finalmente aqui, né? Porque o tempo já é avançado. Como conclusões, algumas aplicações aqui no finzinho, o que a gente pode entender? Nós não mais celebramos a Páscoa do Senhor, conforme os judeus ainda celebram até hoje, né? Uma vez por ano, com os elementos e os rituais da Páscoa do Velho Testamento. Não. Que foi transmitida por Moisés, né? Desde aquela época, capítulo 12 de Êxodo, né? Não, nós não celebramos, mas nós celebramos o que então? Só para recordando, celebramos a ceia do Senhor, não é? Instituída por Moisés, Cristo. Quem instituiu a ceia foi Cristo, o dono da casa. Moisés era servo da casa. Agora o dono chegou, ele veio falar cara a cara conosco. E ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Cristo falou. Deus encarnado veio e falou: agora chega de cordeirinho. Eu sou o cordeiro. E daqui para frente é a ceia do Senhor. É a minha ceia, né? E então nós praticamos isso com o pão e o vinho que Ele instituiu, Jesus, para recordarmos, não é, de sua morte vicária, a morte que nos substituiu. Ele foi o nosso substituto, né? O cordeiro substituto, né? E para nos fortalecermos na fé, por estarmos nele. Nós temos comunhão com Ele, nós fomos identificados com Ele e unidos a Ele até o fim de todas as coisas. Nós somos um com Ele, estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, Ele vai nos levar para o caminho certo, pelo caminho certo, até o fim desse caminho. É Ele que vai nos conduzir. Quando nós chegarmos lá, nós vamos cantar, quando terminar essa vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos, esperando para me abraçar, né? E perguntarão a uma voz, voltados para mim, né? Conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui, né? Aí eu vou cantar assim: e falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Isso chama-se graça, superabundante graça, né? Foi por causa dele, não por mim, não por nós que nós chegaremos lá. Ele vai nos levar, porque nós estamos nele. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara aqui para nós: quando a gente olha o capítulo 11 de Hebreus, a gente treme e teme, né? Porque a gente olha ali pessoas que passaram por coisas tão difíceis, que eu não passei nem porcentagem pequenininha do que aqueles irmãos e irmãs passaram lá no passado. E eu olho para a fé deles e diz a palavra que eles continuaram porque viam algo melhor,
né? Eles continuaram, não abandonaram a sua fé, porque viam algo mais excelente, né? E hoje eu fico pensando, mas a minha fé, Senhor, ela é tão falha, ela ainda é misturada com uma fé, mas por horas ainda há uma dúvida no meu coração, surge algo que ali quer me roubar a minha confiança em Ti, Senhor, e é uma fé meio vacilante, né? Né? Mas nós temos que ter uma coisa no nosso coração. Não é pela intensidade, pela estabilidade ou pela clareza de entendimento da nossa fé que somos salvos. Nós somos salvos pelo objeto da nossa fé. Quem é o objeto da nossa fé? Jesus. O sangue de Jesus me salvou. Eu fiquei tão maravilhado ouvindo, né, o Dr. Carson falando sobre isso, né? Ele fala assim, vamos supor que houvessem, lá na época de Moisés, lá no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus instituiu a ceia, e houvessem 2 judeus ali, vizinhos, né? Um totalmente alegre, feliz com os feitos de Deus e confiante, e o outro não tão confiante, né? E esse não tão confiante chega no outros 2 judeus, né? Um chamado Joaquim e o outro Manuel. E aí os 2 se olham, né? E Joaquim, meio titubeante, ele fala, você viu o que vai acontecer essa noite? O anjo vai vir e vai exterminar os primogênitos, mas eu amo tanto meu filhinho, o meu filho mais velho. E o outro então diz, mas calma, você não fez o que Moisés mandou? Você não passou o sangue do cordeiro na porta? Passei. Você não vai comer o cordeiro todinho com a sua família? E se sobrar, você não vai queimar o resto, como diz ali Moisés? Sim, eu vou fazer isso. Você não vai trancar as portas e esperar o dia de amanhã? Sim, eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo isso aí, está preparado já. Ora, então por que você não crê? Por que você não confia? Por que você ainda tem dúvida? A pergunta é, qual dos 2 teve o primogênito poupado? Os 2. Deus poupou o primogênito dos 2, apesar da fé inconstante do Joaquim, né? O judeu chamado Joaquim, apesar da sua inconstância, da sua fé instável, né? Ele também foi salvo, porque não dependeu de uma fé plena, fortalecida, perfeita. A salvação dele, do seu filho mais velho, dependia do sangue do cordeiro que estava por fora da porta. Então a nossa fé depende do que Cristo já fez por nós. A nossa salvação, perdão, depende daquilo que Cristo já fez por nós. Então está garantido, irmão. Está garantido, né? Então nós não somos salvos por obras, pela performance da nossa fé, que somos salvos, né, por ter uma fé robusta, como diz Tiago, então a gente tem que ter obras, é verdade. Só que algumas obras ainda são imperfeitas, não é? A maioria delas, né? Mas é pela obra perfeita do Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus, é que nós temos essa plena redenção garantida. É pela obra perfeita do Cordeiro, de Cristo. Então estarmos unidos com Cristo não significa que teremos uma jornada aqui nesse desertão, né? Sem medo algum, neste mundo tenebroso. Não, nós vamos ter medo. Nós vamos ter dúvidas. Nós vamos passar por momentos onde a nossa fé vai ser provada. E muitas vezes a gente vai ficar aborrecido porque nós não tivemos uma fé que foi tão robusta naquela hora difícil. Mas não é por nada disso que nós vamos ser salvos. É porque nós estamos em Cristo. Isso significa que chegaremos lá, apesar de nossas falhas, nossos temores, nossas instabilidades nesse mundo. Então, a ceia do Senhor tem esse objetivo, nos fazer lembrar que já está consumado. Tetelestai, já está consumado. Então, se você está em Cristo, sua dívida está paga diante de Deus plenamente.
E seu ingresso para a vida eterna, para entrar na glória, para ficar com Deus, desfrutando das maravilhas de Deus por toda a eternidade, esse ingresso já está garantido. Quem comprou? Jesus, com seu sangue, já está comprado. Só que existe uma responsabilidade. Tinha que ter, alguma coisa para... A vida cristã é assim, queridos, é cheia de responsabilidades. Aqui nesse mundo, nós temos a responsabilidade. Deus é soberano, mas existe a responsabilidade nossa. Se você está em Cristo, você tem comunhão com o Deus totalmente puro, santo, santo e santo. E não há mais comunhão com o pecado, não há mais comunhão com o mundo. Você não tem mais comunhão com as trevas, não há mais comunhão. Se você está em Cristo, não há mais comunhão entre Cristo e Belial. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, até o fim do capítulo, e entra no capítulo 7, versículo 1, Paulo diz isso. Não há mais comunhão entre a luz e as trevas. Há uma responsabilidade. Eu estou em Cristo, eu amo Cristo, eu caminho com Cristo, mas eu também faço isso, faço aquilo lá no mundão. Eu ainda estou meio mesclado, É uma luz negra, Aquela luz meio embaçada, assim, Eu ainda não sou um luzeiro, Eu sou uma meia luz, como diziam os antigos, Lusco-fusco, Meio mesclado. Não, então você não está em Cristo ainda. Nós só estamos em Cristo e nós estaremos plenamente em comunhão de novo com Deus, através do sangue de Jesus e uma vida consagrada e lavada pelo sangue do Cordeiro, separada do mundo por causa de sermos parte do corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo, e agora em Cristo, que é santo, puro, perfeito, nós não temos mais comunhão com as trevas. Isso é uma grande responsabilidade, queridos, para todos os que professam pertencerem a Deus e terem comunhão com Ele. É uma grande responsabilidade. É uma alegria termos comunhão com Ele, desfrutarmos dessa comunhão, essa alegria. Mas que responsabilidade sabermos que essa comunhão, ela é legítima e verdadeira, se eu estiver andando também em santidade, como Ele é santo. Ó Deus, Senhor, nós precisamos, Senhor, termos consciência daquilo que a ceia do Senhor nos comunica. Senhor, hoje todos aqui participamos da Tua mesa, da Tua ceia, nós comemos o Teu pão, bebemos o Teu cálice, nós desfrutamos de comunhão com os irmãos e especialmente desfrutamos de comunhão contigo, Senhor. Nós, participando da Tua mesa, nós declaramos que somos Teus e Tu és nosso. Senhor, que isso nos leve a temer, porque somos filhos da luz e não das trevas, porque fomos comprados por alto preço, que nós não venhamos a vilipendiar, a escandalizar o Cordeiro e pisar o sangue da aliança. Senhor, que nós tenhamos consciência de que nós fomos chamados para viver em santidade, santos como Tu és santo. Senhor, que isso esteja cada vez mais claro em nossas mentes. E que a força da lembrança que a Tua ceia nos traz, dos benefícios eternos que temos em Cristo, que isso nos impulsione a vivermos de modo digno do Teu chamado. É o que eu Te peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.